Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a nossa catequese. Nós falamos sobre os 10 mandamentos e agora nós vamos continuar falando com um tema tão importante que vai nos ajudar a viver melhor os 10 mandamentos de Deus, né? Então, para nós começarmos, vamos fazer a nossa oração. Vamos aí, se prepara, tudo bonitinho, local para você poder rezar, para poder estudar a catequese. Agora é um tempo de você ficar concentrado nas coisas da catequese, tá bom? Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então eu vou lembrar vocês da história, antes da gente falar do outro tema, vamos lembrar a história de Moisés, os 10 mandamentos, né? Então, o povo que estava junto com Moisés no deserto era o povo que antes estava escravo no Egito. Eles foram presos lá no Egito. Eles eram obrigados a fazer as coisas que eles mandavam. Era uma vida sofrida, eles não podiam sair, eles não podiam fugir, né? Eles estavam lá presos sobre os comandos, né, do povo do Egito. E Moisés é enviado para libertar o povo da escravidão. Então ele vai até lá, sob o auxílio de Deus, e ele retira o povo do Egito, e eles estão no deserto, indo embora até a Terra Santa. Só que no meio deste caminho, Deus quer que eles aprendam a seguir o caminho certo, a servir a Deus, né, a amar a Deus. Por isso que eles demoram tanto tempo para chegar lá, porque Deus faz eles ficar andando, dando volta, até eles aprender a forma certa de se viver antes de chegar na Terra Prometida. Então eles têm que ficar. Deus diz para eles: não façam isso, faça isso, não vai por aí, vai por aqui. E sempre eles ficam desobedecendo. Então Deus dá os 10 mandamentos para que eles possam seguir aquelas instruções, para que eles pudessem melhor viver. E assim, seguindo tudo direitinho, logo eles iriam poder chegar na Terra Santa. É que nem a gente. Quando nós estávamos condenados pelo pecado, o pecado prendia a vida do ser humano, né? Deus, então, Jesus Cristo, ele vem até a Terra, né? Ele morre por cada um de nós, para que ele pudesse nos abrir a oportunidade de ir para a Terra Prometida, que é o céu. Só que nós estamos na caminhada até o céu, nós estamos como se fosse no deserto. E Deus novamente quer que a gente siga as orientações, as instruções, para que nós possamos chegar no céu, né? E assim como quando ele ia dar os mandamentos para Moisés, ele conversava com Moisés. Só que Moisés era o único que podia falar com Deus, né? E algumas outras poucas pessoas. Mas quando Moisés ia conversar com Deus, ele saía sozinho, subia até o monte e falava com Deus. E Deus dizia para ele o que deveria ser dito para o povo. Então ele descia do monte e falava para o povo: Deus disse isso, isso, isso e isso. A gente tem que fazer isso, isso, isso e isso. Olha, Deus está bravo por conta disso, disso e disso. Então ele fazia isso. Então essa conversa de Moisés com Deus, né, ela é importante, né? Só podemos entender aquilo que Deus quer em nossas vidas, nós só podemos entender o significado dos mandamentos quando é Deus que fala para nós, né? Quando Ele nos ensina no nosso coração. Só que para isso é preciso que nós subamos e possamos falar com Deus. Isso se chama oração, né? Sem a oração não é possível a gente viver os mandamentos. A gente pode até entender que tem que amar a Deus, que amar o próximo, que tem que respeitar os pais, que isso e aquilo, todos os 10 mandamentos que a gente falou. Mas a gente não aprende a vivê-los de coração. Porque só a oração é capaz de nos
nos colocarem diante de Deus, para que nós possamos conversar com Deus. E nessa conversa, possamos retirar tudo aquilo que é de benefício para as nossas vidas, né, através da oração. Então hoje a gente vai aprender mais sobre a oração, tá bom? Então a oração que vocês conhecem é o quê? Quando a gente reza antes de começar e terminar a catequese, a gente fala para vocês rezar antes de comer, antes de dormir, quando acorda. E vocês conhecem a oração como o quê? Pai Nosso, Ave Maria, oração do Anjo da Guarda, Salve Rainha, o Creio, né? São exemplos de orações. Porém a oração, ela não é somente essas palavras que já estão escritas e nós apenas repetimos. E repeti-las não é simplesmente oração. Para a gente fazer oração, a gente tem que falar estas palavras e não só repetir. Né? Ah, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós. Não. Eu estou falando com Deus. Eu estou voltando para o meu Pai no céu e dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Né? Então eu estou falando com Ele. E eu tenho que prestar atenção e saber o que eu estou falando. Né? A gente não fala aquilo que a gente não sabe. A gente sempre fala. Então a gente não pode ficar repetindo a oração sem prestar atenção no que a gente está falando com Deus. Senão não vira uma conversa com Deus. Vira apenas repetição de palavra. Então isso que é importante, crianças. Né? Vão ensinar muitas coisas para vocês nessa vida. Que vocês têm que seguir os mandamentos. Né? Depois, quando vocês terminarem a catequese e forem fazer crisma, vocês vão aprender como que tem que se comportar na igreja, como que tem que ficar... Isso vocês já aprendem, né? Como que tem que ficar na missa, que roupa que você vai para a igreja. Conforme vai crescendo, vai aprendendo outras coisas, né? Como que se faz isso ou aquilo, como que se conversa com o Pai, como que se trata as pessoas. A gente vai aprendendo várias coisas dentro da igreja. Que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Que não convém fazer tal coisa. Só que nada disso vai ter significado e a gente não vai conseguir fazer estas coisas se nós não rezamos. Por isso que a criança precisa acumular no coração esse costume de rezar, né? De olhar para Deus e falar com Deus. A criança tem que aprender a falar com Deus. Né? Lembra da história que eu contei de Moisés agora. Ele estava no Egito, só que para ter orientação, ele sempre saía de onde estava todo mundo, subia até o monte, e lá no alto do monte ele falava com Deus. E depois ele descia. Então a criança tem que saber, né? Quando a criança, quando vocês sentem dificuldade, quando vocês sentem raiva, quando vocês não sabem como fazer as coisas, está triste, a primeira coisa que vocês deveriam querer fazer, ou quando está muito feliz também, né? Quando está feliz, quando está em momentos bons, né? Quando está muito alegre, todos esses momentos, tristes ou felizes, a criança tem que aprender a falar com Deus. Né? Entrar no quarto, fechar o olho ali e pensar em Deus, né? Pensar nos mandamentos, pensar: Senhor, eu estou vivendo os mandamentos? Se não tiver, desculpa, Senhor, que eu não fiz isso. Né? Desculpa que eu não segui o seu mandamento. Desculpa que eu fiz tal coisa errada, né? Mas perdoa-me, Senhor, e me fala, Senhor, no meu coração, como que eu posso servir melhor. Me fala, Senhor, o que tu queres para minha vida. Me fala, Senhor, sobre como eu posso melhor viver. Me ajuda, me dá força, Senhor, porque eu não estou conseguindo sozinho. Me ajuda a ter força, a ter inteligência para fazer as minhas lições. Me ajuda, Senhor, a ter concentração para participar da missa. Me ajuda, Senhor, a ter um coração que te ame mais. A gente precisa pedir a Deus. Né? Tudo isso é oração. Então a oração, ela sempre vai ter 4 finalidades, crianças. Eu vou falar as palavras, mas vocês anotem e com o tempo vocês vão sempre se lembrar. A oração, ela serve para agradecer a Deus. Agradecer por tudo que Ele fez por nós, desde quando Ele criou o mundo, desde quando Ele criou a gente. Agradecer por ter salvo a humanidade mandando o seu Filho para nos salvar. Agradecer porque Ele nos dá na Eucaristia, porque Ele nos perdoa na confissão. Agradecer porque Ele quer que a gente vá para o céu, porque Ele nos ama, porque Ele nos dá o dia, Ele nos dá o sol, Ele nos dá a natureza, né? Ele nos dá a vida. Eu estou respirando, ó. Graças a Deus, porque Ele permite isso. Então eu tenho que agradecer a Ele por isso. Então essas
a oração, ela serve como uma forma de agradecimento. Quando eu rezo o Pai Nosso, eu estou agradecendo a Deus, né? Agradecendo também, através do Pai Nosso, da Ave Maria, todas as orações que nós fazemos, deve ter no coração nosso agradecimento a Deus por aquilo que Ele faz. A oração serve também para adoração, né? Eu adorar a Deus, né? Eu reconhecer que Ele é Deus e que eu sou só uma criatura, né? Que eu sou um ser ali que o ama, que o segue, e então eu o adoro, porque eu o reconheço como Deus. Então eu simplesmente me inclino diante de Deus e reconheço: Tu és o Senhor, Tu és o Deus, e rezo, né? Então quando a gente reza o Pai Nosso, né, também, eu vou pegar o exemplo do Pai Nosso, mas qualquer oração, quando nós estamos rezando o Pai Nosso, nós estamos adorando a Deus, porque Ele é Deus. Assim como nós estamos também agradecendo por tudo aquilo que esse Deus nos faz, né? E depois, esta oração, ela também serve como o perdão, né? É o momento da gente reparar aquilo que a gente fez. Então toda oração também tem a finalidade de reparação. O que é reparar? Quando você vai fazer alguma coisa errada, aí você tem que reparar aquilo, você tem que corrigir, né? Você está escrevendo no caderno, aí você escreve a letra errada, aí você, tenho que reparar isso que foi feito errado. Você apaga e escreve novamente. Então a oração tem a função de reparação, né? De nos ajudar, que é a pedir perdão a Deus. Então quando eu vou rezar, eu peço perdão a Deus pelas minhas falhas, por ter feito coisa errada, por não ter caminhado da forma certa, por não estar conseguindo caminhar da forma certa, por ter pecado. Então Deus vai me perdoar. Então a oração serve como reparação pelos nossos pecados, né? E também reparar não é só pedir perdão, né? Quando a gente fala reparar, a gente também tem que entender que quando a gente reza, nós estamos ali fazendo algo, né, por conta da gente ter pecado. Então a gente pecou, só que, Deus, eu errei, mas eu estou aqui falando com o Senhor. Eu estou aqui reparando o que eu fiz, querendo voltar atrás, querendo ter o Senhor, o amor da minha vida. Então, a gente repara essa situação. E também nós temos aqui como último ponto a petição. Petição é pedir. Quando nós rezamos, nós pedimos a Deus. Nós pedimos saúde, pedimos pela nossa família, né? Pedimos que nos ajude, pedimos que Ele nos cure de uma doença, que Ele ajude nossos irmãos, que Ele traga amor, que Ele traga paz. Então toda oração também é um pedido. Mas vejam que esse quarto ponto, os outros três têm uma importância maior, né? Porque antes da nossa oração ser um pedido a Deus, precisa ser uma adoração, precisa ter este amor, né, a Deus mais profundo, né? Então a gente adora, a gente quer servir esse Deus, porque a gente reconhece Ele como Deus. E isso é muito mais importante, né? E vem antes de qualquer pedido que nós possamos oferecer a Deus. Também o agradecimento, né? Eu agradeço a Deus, eu reconheço as coisas boas dele, que Ele é grande, que Ele faz tudo por mim, né? E eu vou buscar reparação pelos meus pecados. Então esses três pontos eu tenho uma força muito grande. Aí só por último que eu penso em pedir a Deus, né? A gente não pode ser egoísta e já querer pedir a Deus tudo. Deus, me dá isso, me dá aquilo, não. Primeiro a gente serve a Ele como Deus. Então é assim que a oração ela caminha. São as 4 finalidades, crianças. Anotem, né? Eu vou falar agora devagar e depois vocês vão pensando sobre isso. Toda vez que vocês rezarem, vocês vão pensar, em cada parte do dia você vai pensar, agora eu vou ir agradecer a Deus, eu vou adorar mais a Deus, vou fazer um tempo de silêncio para adorar a Deus. Eu vou agora pedir perdão pelas coisas que eu fiz, mas à noite pensar em tudo que fez durante o dia. E também eu vou pedir quando precisar. Minha mãe não sabe o que faz, diz que está com problema, eu vejo que minha mãe chora. O que a gente deve fazer? Pedir a Deus que nos ajude. Eu estou com um problema. Pede a Deus que ajude. Sempre a gente tem que pedir a Deus que nos dê o caminho mais seguro e mais correto. Tá bom? E aí, por último, eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. Lembre-se sempre
que há duas formas de fazer oração. Isso é muito importante, viu? Lembra de Moisés que eu contei? Ele subia no monte e falava com Deus, né? Então, nós temos duas formas de rezar. A primeira é a oração que quando a gente fala, a oração vocal, que usa a palavra. E essa, geralmente, pode ser feita em comunidade. A gente, quando está na missa, né? A gente está rezando. Na hora da missa a gente não reza o Pai Nosso. A missa é uma oração. Então tá todo mundo em comunidade rezando juntos. A gente reza o terço juntos, né? São orações que a gente pode fazer em comunidade ou pode fazer sozinho também. E ela sempre vai usar da palavra, né? Por mais que eu fale, que nem eu tô falando com vocês aqui, ou que eu esteja sem falar a palavra, mas eu estou usando da palavra. Por exemplo, eu vou rezar agora o Pai Nosso. Eu posso dizer, Pai Nosso que estás nos céus. Ou eu posso fazer assim, ó. E estar rezando, sabe? Vocês sabem, né? Que eu estou pensando dentro de mim, eu estou rezando, mas eu não estou falando, né? Mas mesmo assim, eu estou usando da palavra. Porque lá dentro de mim eu estou pensando, Pai Nosso que estás nos céus. Então isso do mesmo jeito é oração vocal. É quando a gente fala para Deus. É quando a gente agradece a Deus. A gente pede a Deus, né? Tudo isso é feito de nós. E existe oração mental, que é quase igual a de Moisés, que a gente precisa sair e ficar sozinho num lugar isolado para fazer silêncio e escutar a voz de Deus. Essa é mais difícil para vocês fazerem hoje, né? Mas vocês podem praticar já. Como faz? Pega 5 minutos ou 10, aí vai no seu quarto, pode até contar 10 minutos. Aí você vai no seu quarto e pega alguma coisa sobre Deus e fica pensando naquilo, né? Então, por exemplo, Deus amou, isso é uma coisa que vocês podem pegar muito. Deus amou muito a gente, né? Deus ama vocês mais do que todo mundo. Ele ama mais do que o seu pai, sua mãe pode te amar. Do que qualquer pessoa nesse mundo vai poder te amar. Aí você pode pensar, né? Deus me ama muito, né? E ficar pensando nisso. Como Deus me ama, como Ele faz coisas boas para mim. Fica pensando no que Deus faz de bom. Deus me dá saúde, Deus me dá o ar para respirar, Deus me dá... Você fica pensando só nessas coisas boas de Deus, num tempo de silêncio, dentro de você, só pensando nisso. E Deus, Ele vai aos poucos falando com a gente. Aí a gente vai escutando Deus no nosso coração. Então essa é a oração quando Deus fala com a gente, né? A oração mental, a gente mais escuta Deus do que a gente fala para Deus. Então, é difícil fazer isso? É difícil, mas vocês precisam treinar desde hoje, porque vocês precisam aprender a ter intimidade com Deus. E essa intimidade, ela é necessária. Moisés tinha intimidade, ele ia, conversava e trazia as orientações para as pessoas. Se vocês não rezarem, vocês nunca vão conseguir viver bem os 10 mandamentos, porque vocês não vão ter intimidade com Deus, tá bom? Então agora eu queria que vocês fizessem, agora que vai terminar a catequese, pegassem um caderno e pensassem como que é a sua oração, né? Tanto que eu rezo, se eu rezo pouco, né? Como que é meu dia de oração. E depois vocês vão fazer assim, um programa para rezar, mas bem pequenininho, não vai encher vocês de coisa. Um horário para rezar durante o dia, 10 minutos, para você falar com Deus. Ficar em silêncio no seu quarto para falar com Deus. E você depois separa outros horários, quando acordar e antes de dormir. São 2 horários muito importantes para rezar. Para pedir a Deus, quando acorda, proteção durante o dia, agradecer por ter acordado, por ter recebido o dom da vida. E antes de dormir, agradecendo por tudo que passou, pedir perdão pelas coisas erradas que fez e pedir proteção durante a noite. Tá bom? Então são 2 horários importantes. Mais os 10 minutinhos que você vai escolher em qualquer horário do dia. E você vai fazer isso todo dia. Vai fazer essa oração pedindo a Deus que possa te ajudar com todas essas situações que nós falamos hoje, tá bom? Então façam a oração, porque sem a oração fica difícil a gente viver os 10 mandamentos, tá bom? Então cobrem a família de rezar com vocês, mas rezem também em silêncio, porque é sempre muito importante, tá? Então para terminarmos a nossa catequese de hoje, vamos terminar com a oração, falando com a Mãe de Deus.
para que ela nos ajude a vencer todo o mal e nos ajude a ter intimidade com Deus através da oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nós encerramos a nossa catequese em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, tchau, tchau.